assim. É. Marcos, começou lá. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa atividade noturna, né? Então tá, vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações. Senhor Jesus, irmão amado, peço a sua luz aqui hoje, que se espalhe por nossos corações. Gostaria de agradecer a presença de cada um aqui, que a gente possa levar um pouco desse amor, desse carinho para casa. Que essa luz ilumine também os nossos lares. Obrigada, Deus, por toda oportunidade de trabalho, de aprendizado e de crescimento. A espiritualidade está sempre conosco. Agradeço imensamente por nunca nos deixar a sós. Que a gente possa também fazer esse trabalho de forma recíproca. Obrigada, Senhor, por tudo na nossa vida. Que a noite de hoje seja muito abençoada e assim seja. Bom, temos palestrante novo, o Bruno vai estrear hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu começar aqui. Sabe o que eu esqueci de fazer? Desligar o celular. Se a gente está conversando aqui, de repente, toca. Ô Bruno, você pode tirar a máscara. Era isso que eu ia falar. Tá todo mundo de máscara, vocês importam? Não, fica à vontade. Gente, primeiro eu queria dar boa noite a todos, né? E queria dizer uma coisa, que é uma coisa que não foi expressada com a verdade. Eu não tenho nada de palestrante. Absolutamente nada de palestrante. Tá? Inclusive eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, outras pessoas eu estou tendo a primeira vez, mas eu sou estreante na doutrina espírita. Tá? Essa doutrina sempre chamou muito a minha atenção, né? E eu tenho começado os meus estudos, e esse início de meus estudos tem me deixado muito feliz. Tá? E a Ana me convidou essa semana para dar uma palestra. Eu falei, senhor Ana, eu até tenho alguma experiência com palestra, mas os temas são outros. Tá? Desinibido eu posso até ser, mas o problema é quando você não tem o conhecimento absoluto daquilo que você vai falar. Então fica realmente um pouco mais difícil. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que é fera, que é muito mais evoluído que eu, tá? Que são os verdadeiros trabalhadores. Entendeu? Todo mundo que está aqui são os trabalhadores. Você está vendo a luz aqui mais forte aqui no meio? Pois é. Então você tem a obrigação de sentar aqui na frente comigo. Você sabe por quê? Porque você tem. Porque assim, eu entendi completamente o tema, inclusive foi muito interessante para uma pessoa que está começando, como eu, tá? Que é uma oportunidade que eu tive muito grande de estudar. Porque vocês vão ver aqui que a gente tem que estudar para se desenvolver, tá? E para ser um trabalhador da última hora. Com tá? certeza. Como é o nosso tema de hoje, não é isso? Isso, perfeito. Tá? Bom, a gente vai falar hoje sobre uma... Eu já começo com uma polêmica. Tá? A gente vai falar hoje sobre o tema Trabalhadores da Última Hora. Tá? Todos vocês devem saber que Trabalhadores da Última Hora é uma parábola, tá? Que foi dita por Jesus Cristo, tá? Na época dele com os apóstolos. Todos conhecem essa parábola? Oi? É obra. Da hora. Da hora. Trabalhadores da última hora. Da hora. Trabalha da última hora. Isso. Aí eu entendi que você falou obra. Não. Trabalhadores da última hora. Eu acho que eu falei hora. Só se eu já estou errando desde o início. Falou assim. Então, mas se eu estiver errando também não tem problema. Você Não, tem que me perdoar. não. Tá? Então tá bom. E eu tive a oportunidade de ler algumas outras parábolas. Tá? E essa Trabalhadores da Última Hora, para mim, ela foi uma parábola extremamente intrigante. Ela é uma parábola, dentro das parábolas todas, tá, que a gente tem algumas parábolas, por exemplo, fáceis da gente entender. Essa não é uma parábola fácil. Eu considerei ela uma parábola difícil. Por que uma parábola difícil? Que é uma parábola que, inicialmente, a gente tem a impressão Que tá errado. de uma injustiça. A Exatamente. gente tem uma clara impressão de que se está aplicando uma injustiça. Tá? E eu li aquilo, eu já tinha ouvido falar nessa parábola mesmo antes dos estudos espíritas, né? E isso me causava até uma certa indignação.
Ainda bem que a Ana me jogou esse tema para que eu pudesse estudar, e com ela eu vi o tanto que Deus é bom. O tanto que Deus vê as coisas da maneira correta. Mas não foi eu não, viu? Oi? O seu mentor é que deve ter falado. Ah, então tá bom, Você que eu tá- vou te dar essa oportunidade. Eu resolvi fazer uma coisa. Eu não vou ficar lendo a parábola, não, que a parábola eu teria que ler. Então eu resolvi botar um filmezinho aqui que eu achei na internet sobre a parábola pra gente, que vai ser o tema que nós vamos estar estudando hoje. Ok? Gente, vocês me ajudem, tá? Tá bom, vamos? Tá. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora para. Parábola dos trabalhadores. Agora é o Fera que vai falar, mas aqui é o principiante que vai falar para você. Onde que eu começo as minhas... Situação injusta, não, gente? À primeira vista, sim. Uma situação muito injusta essa, né? Mas o bacana aí, Bruno, que Jesus não falava dos homens, falava de espíritos, né? Do espírito, né? É, exatamente. A gente vai falar o que ele quis dizer com isso tudo. Onde que eu passo para frente? Eu tenho que... Olha cá, a setinha. A setinha, tá ok, beleza. Bom, a situação ela é aparentemente injusta, né? É por isso que essa parábola, ela me causou assim tanta... ela causa a todo mundo que vê à primeira vista uma certa indignação. Tá? É igual você estar trabalhando numa empresa. Tá? Se você trabalha há 10, 15, 20 anos numa empresa, chega uma pessoa lá que aparentemente faz a mesma função que você, trabalha num menor tempo, você vai achar altamente injusto ganhar a mesma coisa que essa pessoa vai ganhar. Tá? Mas é exatamente assim que funciona o reino dos céus. E eu vou tentar explicar para vocês por que através de uma... Porque só existem duas visões. Quem fez essa palavra foi Jesus. Tá? E Jesus,
ele compara a vinha exatamente ao reino do céu. E aquele senhor que estava lá, o patrão, é Deus. Então, das duas, uma. A gente pode pensar, Deus é injusto? Nunca. Nunca. Não erra nunca. Então, o que acontece? Nós vamos ver a explicação dessa parábola para ver o tanto que Deus é bom para todo mundo e por que aconteceu isso tudo. Primeiro, só fazer um resumo da parábola muito rapidamente. Tá? O reino dos céus. Tá? O pai de família que saiu para contratar e aliciar os trabalhadores para sua vinha de madrugada, depois da 3ª hora do dia, na 6ª hora do dia, na 9ª hora do dia e na 11ª hora do dia. Tá? Isso só para a gente ver o que aconteceu. Eu estou resumindo aí a parábola para vocês, para ser de uma forma um pouco mais didática. Mas não passou. A 3ª hora era 9 horas da manhã, né? É, exatamente. 9 horas. Oi? Passaram duas. Meio-dia, 3 horas da tarde. É porque eu tentei... 9, meio-dia e 3 horas, é isso mesmo. Tá certo. 9, meio-dia e 3 horas. Então, na primeira hora do dia, ele chegou para os trabalhadores que estavam lá, tá? E ofereceu para esses trabalhadores um denário para trabalharem na vinha, tá? Naquela época, tá? O dia inteiro, até o final do É porque expediente. era 9 horas. Eram 9 horas, 9, né? meio-dia e 3 horas da tarde. A última hora era 3 horas da tarde. É, né? Né? Quem começou 9 horas da manhã, quem começou 3 até 5. Exatamente, mas às 9 horas da manhã ele estabeleceu com esse pessoal, o importante é isso, uma remuneração para que esse pessoal trabalhasse o dia inteiro. Concordar, Ou seja, concordaram, vocês vão trabalhar de 9 até o final do expediente e vão receber um denário por esse dia. Tá? E ele continuou, esse mesmo pai de família, tá? Da 3ª hora ele chegou lá naquela mesmo local, naquela mesma praça, tá? Viu as pessoas que estavam desocupadas, tá? Os chamou para trabalhar Pedro. na vinha, propondo Seu despagar o que fosse Tem justo. que ser por dentro. Esses trabalhadores aceitaram e foram. Vejam bem, a partir dessa 2ª hora, tá? O pai de família, que seria Deus, já não mais combinou nenhum valor a ser pago. Eles foram trabalhar sem que houvesse uma combinação, e sim o preço justo. Vou pagar a vocês o preço justo. Mas já que estava até aquela hora sem trabalhar, apareceu esse bico aí, e eu tenho filho para tratar. É um dia inteiro esperando, Tô dentro. imagina. Mas existe uma outra questão que a gente vai ver, como é que isso vai ser comparado ao reino dos céus. Ali isso a gente está explicando primeiro a parábola como é, e depois vamos transformar elas para o reino dos céus. Tá? E aí, 6ª e 9ª hora, a mesma coisa, viu também quem estava desocupados, assim como os trabalhadores da 3ª hora, chamou para trabalharem na sua vinha, tá? Propondo pagar-lhes o que fosse justo, eles aceitaram e foram. Tá? A última hora, que seria a 11ª hora, ele ainda viu gente desocupada lá, que estava faltando 1 hora só para terminar o dia. Tá? E ele perguntou para esses trabalhadores, por que estão aqui desocupados o tempo inteiro? Ou seja, essas pessoas ficaram lá o dia inteiro, tá? Esperando Serem trabalho, contratados. esperando sendo contratados. E eles responderam ao senhor que eles estavam ali esperando que alguém os contratasse. Ou seja, É porque na época era normal, você entendeu? Tinha a praça, o lugar onde o pessoal que estava querendo trabalhar ia, ficavam lá, e quem estava procurando trabalhador ia lá procurar. exatamente, eles não estavam ali tá, Estavam no esperando. ócio, É, eles não estavam ali estavam dispostos. na vagabundagem, eles não estavam ali aprontando estripulias, eles estavam ali dispostos a trabalhar, eles estavam esperando o quê? Uma chance, uma oportunidade. Tá? Então foi dadas a ele a oportunidade pelo pai de família que ide também e venha trabalhar comigo da minha vinha, mesmo que falte 1 hora para o final. Ok? Perfeito. No final da tarde, na hora de ir embora, aí ele chamou o administrador dele, e aí a história que vocês viram lá, né? E pediu para o administrador dele pagar a todos aqueles trabalhadores que haviam trabalhado o dia inteiro, né? Só que ele começou dos últimos, tá? Daqueles que chegaram ali, tá? Faltando 1 hora para acabar o dia. E aí esses últimos e todos os trabalhadores que estavam lá, ele foi pagando 1 denário. Quando foi chegando ali, naqueles primeiros trabalhadores,
que foram contratados na primeira hora do dia, logo eles observando que o Senhor estava pagando um denário para os outros, esses primeiros trabalhadores, né, eles já estavam pensando na cabeça deles, vai vir alguma gratificação para a gente, né? E quando chegou a vez deles de receber, eles não... É o que eles pensaram. Se foram chamados em primeiro lugar, se rebelaram. Tá? Aí eles se rebelaram porque eles receberam também um denário. Tá? E eles achavam que eles mereciam mais. Por quê? Porque afinal de contas, poxa, senhor, eu fiquei aqui de 9 da manhã, tá? Às 6 da tarde ou às 7 da tarde. Tá? E eu estou recebendo a mesma coisa que uma pessoa que chegou aqui às 5 horas da tarde e trabalhou até às 6. Tá? Não é justo. Aí veio o questionamento do Senhor. Tá? Ele virou e falou assim, eu te fiz alguma injustiça por quê? Eu não estou te pagando o que foi combinado. Eu não combinei com você um denário? E aí a gente vê a primeira coisa que nós devemos perder com a doutrina espírita. A inveja. Porque esses mesmos trabalhadores, o Senhor falou para os trabalhadores, ou vocês estão me invejando da minha bondade, porque, inveja não, o termo que eu queria usar era outro aqui agora, me julgando pela minha bondade. Eu estou sendo bom porque eu estou dando a mesma coisa para eles? O dinheiro é seu, né? O dinheiro é meu? Eu não posso fazer do meu dinheiro, dos meus bens, aquilo que eu quiser. E a gente pode tocar isso, inclusive, para o nosso dia a dia. Tá? Existe esmola injusta? Vou perguntar a vocês, existe esmola injusta? Não. Porque você deu uma esmola para um mendigo ali no quarteirão anterior de R$1, você passou no outro mendigo ali, você resolveu dar 2, foi injusto com algum deles? A palavra esmola já não condiz com o ato, né? Ou então uma caridade, um benefício. Uma caridade. Eu vou ajudar uma instituição de caridade. Eu dou para uma 500 e dou para outra 1.000. É seu. Existe alguma coisa injusta com isso? De jeito nenhum. Então esse é o primeiro ensinamento. Não é lícito eu dar para quem eu quiser aquilo que eu quiser dar. Tá? E foi combinado, né? E é o que foi combinado. Tá? Agora a gente vai entrar em algumas outras coisas para a gente aprofundar um pouco e comparar essa parábola ao reino dos céus. É aquilo que a gente tem que fazer hoje. Aí nós vamos tentar entender, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais de quem são esses trabalhadores da primeira hora. Tá? Ou da última hora, né? É quem são os da primeira hora e quem são os da última hora também. Ok? E no final, o Senhor falou isso. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tá? E nós vamos aprofundar nesse tema aí um pouquinho depois. Tá? Vamos lá. Vou deixar um pouquinho em branco aí. Depois eu vou falar outra coisa. Essa parábola, ela ilustra muito bem uma situação real que aconteceu ali, uma parábola ilustra... Primeiro, gente, Jesus ele utilizava as parábolas porque na época que Jesus vivia, era muito difícil você dar o ensinamento em linha reta. Muitas vezes as pessoas, de uma forma mais direta, muitas vezes as pessoas ainda não tinham, como Jesus era um espírito muito evoluído, ele muitas vezes, para transmitir algum tipo de ensinamento, tinha que ser através de histórias. Porque ele não podia dizer a coisa de uma forma direta, porque ele não seria compreendido por aquelas pessoas que viviam naquela época. Então ele se usava muito dessas parábolas. Então elas são interessantes por isso. Tá? Mas uma parábola como essa, tá? Jesus Cristo comparou aquela situação da vinha como se fosse o reino dos céus. É porque ele falava da forma lúdica usando o que eles conheciam, né? Exatamente. A figueira, a vinha, esse tipo de coisa, né? Era uma coisa, semeador, era coisa da rotina deles, né? Exatamente, era uma forma dele ser mais didático ao explicar aquelas situações que ocorriam no dia a dia. Alguém quer ilustrar mais alguma coisa, os meus comentários? Por favor.
Pra você ver como As é que pessoas, a as gente... pessoas mais especialistas me ajudem Era Até tão- mesmo no o raciocínio. dinheiro, né? Que é o denário, que circulava na época, gostava muito de dar esses exemplos para eles entenderem. Né? Todas as parábolas de Jesus, elas explicando exatamente aquilo que acontecia na época, para ficar didático, para que as pessoas pudessem entender. Você vê como é que a gente ainda estava no início naquela época, né? Porque é igual criança. Colocar fantoche, colocar historinha, colocar vizinho. Tudo em Alves, né? Crônica, né? E até hoje, quando a gente lê isso aí pela primeira, duas, Pela três primeira- vezes, a gente não entende Tem que também. A gente entende, às vezes a gente se... Uai. Não estou entendendo. Principalmente para quem não iniciou o estudo religioso ou o estudo espírita, tá? E gente que já está num nível bem mais avançado do que eu, como são vocês. Porque o pessoal fala assim, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aí a pessoa que não entende fala assim, qual o critério que ele vai usar para escolher? É você querer. É você querer, né? Exatamente. Nós temos que querer trabalhar. Né? A gente vai chegar um pouco mais nesses pontos aí, tá? Qualquer dúvida, gente, mesmo que eu não saiba responder, vamos discutir se eu estiver desenvolvendo meu raciocínio de uma maneira correta, tá? Ou não. Vamos lá. Então, o pai de família, que faz parte da parábola aí, quem seria o pai de família? É Deus. Porque ele comparou a vinha seria o reino do céu. Né? A vinha, então, a vinha o que é? O universo. Né? Os trabalhadores são a raça humana, né? É a gente. Né? O trabalho na vinha é o trabalho em fazer o bem, em fazer a caridade, em mudar o mundo. Tá? Evolução. Em evoluir, exatamente. É o trabalho da gente evoluir como espírito, evoluir como pessoa. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Porque nós somos trabalhadores de Deus. Nós somos A trabalhadores criatura de Deus. ajuda a criatura através da própria criatura. Exatamente. Exatamente. Nós somos os É bonito trabalhadores de demais Deus, isso, né? né? As horas. É qualquer período do tempo. Ou seja, não interessa a pessoa que trabalhou o dia inteiro ou a pessoa que trabalhou uma hora. A pessoa que trabalhou o dia inteiro, o que interessa é a eficiência do trabalho que a gente faz. A pessoa já pode ter tido N encarnações e ela está terminando um trabalho que ele começou em outra época. Aquele que trabalhou o dia inteiro, ele pode estar começando ali agora e está precisando trabalhar mais. Outra coisa, tá? Num serviço de demolição, o que vale mais, você demolir tudo ou demolir a última pedra? A última pedra tem que ser demolida também. Num trabalho de construção, o que vale mais, você subir o esqueleto do prédio inteiro, tá? Ou fazer um banheiro, um acabamento, tá? Que demora menos tempo, ou seja, todos os trabalhos eles são importantes. Esse negócio de trabalhador da última hora, a gente também pode dar um exemplo de... Às vezes a gente tem companheiros, assim, da doutrina que tem 40 anos que está dentro da doutrina espírita. Está ali. Chega um que fica um ano e consegue fazer muito mais do que o outro que ficou 40 anos. A postura que ele tem, a atitude que ele tem, sabe? Sair da zona de conforto, começar a bargar, e eu quero aprender, e eu vou à rua, e vamos fazer. Faz muito mais do que está lá há 40 anos. Isso aí é verídico, isso aí é fato. A gente vê olho nu. Exatamente. E outra coisa bem interessante, eu vi um dado aqui, eu queria até que quem tem mais experiência do que eu, já que você entrou nesse aspecto de 40 anos, nós estamos vivendo hoje uma transição universal. Isso todos vocês devem saber. Eu comecei a ler sobre isso essa semana, tá? Mas a gente vive um mundo de prova e expiação que vai passar por um mundo de regeneração. Nós estamos em plena transição. Nós estamos no buraco do furacão. Exatamente. Então hoje, tá? Eu queria te dizer, o espírita é o trabalhador de última hora. Nós somos os nós trabalhadores de aqui, última hora. O verdadeiro espírita é o trabalhador de Não última podemos hora. perder a oportunidade. Esse negócio da transição, esse negócio, nós estamos no mundo de prova e expiação. Prova e expiação. Onde o mal prevalece. Uhum. Nós vamos para regeneração, onde O bem vai ter o mal, mas o bem que vai prevalecer. o bem como exemplo. Exatamente. E hoje nós que temos o conhecimento, que temos o discernimento, temos que ser os trabalhadores de última hora, porque o trabalhador de última hora ele também pode ter uma vantagem. Tudo aquilo que aconteceu anteriormente no mundo, a gente pode pegar esse conhecimento e trazer para trabalhar menos tempo, porque nós vamos ter que evoluir.
Tá? Milhares de anos, se não me engano, em 40. O processo está acontecendo. Milhares de anos em 40 anos. Oi? Divaldo fala que esse pessoal que está aí, esses espíritos que estão aí, já vem de encarnação do tempo de Jesus, não aprende. Exatamente. Então já está vindo outros espíritos mais novos que já estão entendendo, esses que já são verdadeiros de última hora mesmo. A gente que é. A gente Nós somos, tá né? trabalhando, sabe? Nós somos. Aqueles espíritos tão A gente tem pra oportunidade trabalhar. disso. São espíritos que vão chegar e vão ter que fazer a coisa correr muito mais rápido do que correu nos últimos 2000 anos. Ué. Eles vão ter que fazer 2000 anos em 40. Porque, se não me engano, essa mudança, aí vocês me corrijam sobre a data, tá? Ela vai acontecer por volta do ano 2056. Vai em depender torno de dele, muita coisa, né? Em vai torno de depender. 2056. Desde 2012. Já está começando. Por isso que a gente está já Então, começando. hoje, no início, eu ouvi isso. Quem falou isso foi aquele palestrante que você me falou muito bom. O Arthur Valadares? Não, o juiz Haroldo. Haroldo. Ele fez até uma conta que eu achei super interessante, a conta que ele fez. a Tá? Eu não guardei na cabeça, não podia ter colocado aqui para mostrar para vocês, tá? Mas que nós vamos evoluir aí, se não me engano, 400 anos em 40 ou 500 anos em 40 com os espíritos, tá? Que vão vir com muito mais discernimento, com os profetas que vão vir com muito mais discernimento, tá? Para que a gente possa trazer uma evolução maior para o mundo e deixarmos de ser um mundo de prova e expiação para sermos um mundo de regeneração. Tá? Então isso é muito legal a gente saber. Tá? Tem uma aguinha ali, viu, Bruno? Ah, não, deixa eu continuar que eu tô engrenado. Tô até lendo um pouco. Eu achei que eu fosse ler tudo aqui, não tô lendo nada. Agora, outra coisa que a gente fala, tá? Já que a gente está falando sobre a parábola, tá? Se aqueles trabalhadores que não trabalharam durante o período todo, eles tivessem ficado no ócio, na diversão, tá? Fazendo bobeiras, eles teriam o merecimento da remuneração final? Dele. Não De der jeito nada? nenhum. Não. Eles estiveram ali, foi exatamente aguardando a oportunidade para trabalhar. E quando eles foram trabalhar, eles trabalharam com eficiência suficiente que valeu aquele tanto de hora que os outros trabalharam. Então a gente, isso trazendo para a vida da gente, tá? A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Quando a gente tem a oportunidade, como a gente teve, a gente tem que fazer acontecer. Nós temos que fazer o bem, tá? Fazer o bem com Cada vez mais. humildade, trabalhar com doação, tá? Ao próximo. Ao próximo. Você vai olhar pro próximo, Em favor acabou. do próximo, tá? Visando o amor ao próximo e a paz, né? Então, essa palestra nossa também ela quer esclarecer com base nos ensinamentos espíritas que somos trabalhadores de última hora, destacando a importância do aproveitamento da oportunidade de servir com humildade E desprendimento. Que isso aí é que é importante. Não adianta você só servir, você tem que saber servir bem, né? Com humildade, com vontade. Não adianta. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre agora os últimos serão os primeiros, que é a última frase. Né? Os últimos, quem são os últimos? São os trabalhadores da última hora. Esses trabalhadores que souberam aguardar, tá? Que tiveram que aguardar a chance que lhes foi dada. E quando foi dada a chance, trabalharam com eficiência enorme, que valeu tanto quanto aqueles que trabalharam durante anos, tá? Em prol do desenvolvimento da humanidade, em prol da evolução do espírito, em prol de fazer com que o mundo passe de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Tá? Vamos lá. Jesus deixou bem claro que os trabalhadores da última hora têm o mesmo direito de receber o mesmo salário dos demais que o antecederam, desde que sua boa vontade os haja conservado à disposição daquele que os tinha que empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Têm eles o direito, porque desde a alvorada esperavam com impaciência aquele que por fim chamaria para o trabalho. Ele ficou ali o dia inteiro esperando que alguém chamasse ele para o trabalho. E quando ele foi chamado para o trabalho, aí ele com todo prazer, com toda presteza, com tudo aquilo que tinha que fazer,
Ele foi e fez. Na verdade, eles tiveram paciência. né? Paciência. Paciência. Paciência e resignação para aguardar a hora deles. Quer dizer, é estar à disposição. né? Estar à disposição. Estar à disposição. Estar à disposição de Deus. É. Porque podia ter desistido, assim, Podia ter chegou no ido meio embora. do dia e falou, não vou achar entregosto não, vou Vai parar. embora. Ou então ele poderia ter feito outra coisa também. Tá? Ele poderia ter ido se divertir, tá? Fazer outras coisas e falar, agora eu vou me divertir, para que eu vou ficar trabalhando para um patrão que eu mal conheço, esse tipo de coisa. Chego lá na última hora do dia, se alguém me quiser, eu vou. Tá? Também não serviria. Serve quem ficou ali à disposição, esperando o chamado do Senhor para poder trabalhar. Desde a alvorada até o final. E ele teve a felicidade de ser chamado na última hora do dia. E muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas muitos são chamados, E poucos tá? Escolhidos, porque na maioria das vezes não querem vir. Eles não estão à disposição. Chamados, poucos são escolhidos, eu não entendi. Porque eles são convidados ao trabalho. Deus te dá o trabalho todo dia. Todo dia. Quando- Te dá oportunidade de evolução todos os dias. Todos os dias. Ele está te chamando. Dependendo de você, ele está chamando. Se você não quiser evoluir, você não vai. Poucos são escolhidos aqueles que querem evoluir, aqueles que querem trabalhar. Todos aqueles. Só que poucos querem. Ainda Pegar poucos essa querem. rua mesmo, Esses filha? vão para a regeneração. Oi? Esses vão para a regeneração. Os outros não. Os outros não. E não precisa ser igual. Quando você chega no estudo aqui, o que a gente fica falando? Ah, não é amor ao próximo, vamos ajudar, nananana, a gente fica Trabalhar falando. esses sentimentos. Não adianta você só chegar e falar assim, eu vou ali, não vou participar, não vou trabalhar, não pegar nessa rua, você entendeu? Então não adianta. E não é só no meio espírita, não, é lá fora, com seu vizinho, com seu patrão, com seu. A Eu gente sou tem própria até, família. geralmente, todo mundo fala assim, que comece dentro de casa. A vamos oportunidade você dizer, né? tem 1000, se você prestar Comece atenção. com a gente mesmo, vamos Tempo. dizer, né? Eu Sim. vi uma palestra na semana passada, na verdade uma aula, onde o palestrante estava falando de voluntariado, né, o voluntariado. E ele falou assim, o voluntariado não é você dar o seu tempo ou dar alguma coisa numa associação, nada disso não. É o voluntariado dentro de casa. Por exemplo, você pegar uma vassoura, varrer, você vai lavar uma louça, isso é um trabalho voluntário, isso é estar à disposição. Pois é, começa aí, mas depois Começa você tem que aí. aumentar isso aí lá pra fora. Por exemplo, Sim, você fica fazendo sim. isso dentro de casa. Não, mas às vezes... É nesse sentido. Aí você, pra fora você é legal. Começa dentro de casa pra você poder expandir lá fora. A evolução maior está dentro da família. Não adianta Porque você senão fazer você lá não vinha fora. junto ali, né? Não adianta você fazer lá fora se você não resolver dentro da família. Não adianta, você vai criar um... Mas se você resolve dentro da família, lá fora fica fácil fazer. O embate maior é dentro da família mesmo. Embate maior Dentro da família, ninguém resolve nada dentro da família. A tia que tá filmando vocês aqui também, gente. Vocês que estão falando agora, eu só estou prestando atenção. Hein? Hã? E Vanessa? Desculpe. Tá vendo? Não, gente, não é introdução, não. Vocês viram o que Eu eu falei falei? desde o início que é legal. Eu acho que isso aqui, desde o início, eu falei para vocês que não era uma palestra. Eu te Isso aqui é falei. uma oportunidade de eu estudar junto com vocês. Ele falou Eu comigo, estou eu aprendendo não junto vou com dar vocês. conta de falar, ó, você que não sabe nada. Essa turma deixa ninguém falar. Não, ele ficou tão bom que eu não estou nem lendo. Isso é bom demais. Ô, gente, coisas que podem comprovar isso é o seguinte, tá? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 20, tá? Que trata bem isso, tá? No qual, inclusive, esse Constantino é um espírito protetor, tá? Ele falou em Bordeaux, na França, em 1863, tá? Exatamente sobre esse termo, esse tema, né? Que é o trabalhador da última hora, né? Ele disse o seguinte, que o trabalhador da última hora tem direito ao salário. Mas isso é necessário que tenha conservado com boa vontade, é o que a gente está falando, à disposição do Senhor o que dele empregar. E que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer, ao alvorecer ele esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Tá? E ele diz também que se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, aquilo que a gente fala,
e tivesse dito, tenham paciência, gosto de descansar, quando só a última hora passarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço, que não estimo? Quanto mais tarde eu for trabalhar, melhor. Eu quero ficar por aqui mesmo. Neste caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o salário da preguiça. O que é o salário? O que é o salário do trabalho, gente? Merecimento, a felicidade. A paz. Exatamente. Isso é uma parábola. Esse é a evolução. Ou seja, se você quer evoluir, você vai evoluir. Se você não quer, você não vai evoluir. Satisfação. A satisfação. Esse é o salário. Agora, se a pessoa não fez por onde, nem esperando, ela não vai receber esse salário. Porque ela vai estagnar dentro do processo evolutivo dela. Ela não vai para um mundo de regeneração. Ainda não, né? Ainda vai não, ter que passar, mas que Ainda vai, não. vai. Ainda Hora, não. nossa, Ela não vai nesta hora. não Né? vai na leva. Nessa leva. Vai nessa leva. Leva sim, quem não tem E leva o desse pior, sentido. e o pior, o que dizer então daquele que em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado suas horas de trabalho para cometer estripulias? Ou seja, cometer estripulias ali, tá? Seria cometer o mal. Um tanto divertido, né? Tá nem aí. É, exatamente. Fica Não está se a preocupando margem. em evoluir, né? Não está se preocupando. Aos olhos de Jesus, ele está pecando. Não. Que olhos de Jesus, Deus? Que pecando, Jesus. Aos olhos de Jesus, ele tá esperando. Ele fala, vai, até que vai. Ele tá perdendo tempo, só isso. Ele é como se fosse. Quando a gente está É, na tá fila atrasando. do supermercado. Ele está atrasando, a gente fala estagnando assim, ó, o você desenvolvimento fica aqui dele. na fila, eu vou ali comprar um negócio, quando chegar a minha hora eu não volto. É. Esse seria esse da preguiça. Ó, você fica aí, ó, eu vou jogar bola ali, qualquer coisa você assina pra mim que eu venho. Assina pra mim que eu venho. Ó, então faz igual os baianos, coloca o chinelo lá no lugar dele. Aí resolveu os trem e volta. A filha do chinelo. Ó, eu tô brincando, baianos, me desculpa. Outro espírito que também, em 1863, em Paris, fez um comentário muito bom sobre isso. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são. Olha quem são os trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram lá. Começar, né? Os que começaram são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. O espiritismo é uma doutrina recente. E é uma doutrina que estudou tudo aquilo que aconteceu antes. É o Consolador prometido. E o espiritismo, ela é a fé pensada, raciocinada. Exatamente. Então são coisas que a gente tem. Desculpa, gente, às vezes eu não sei usar o termo correto. Não, mas isso aí é independente. Hoje são não é fé a cega. doutrina espírita. Tá? Ela é uma doutrina explicada, ela é uma doutrina raciocinada. Então, só não vê quem não quer. Ou quem não está preparado para ver. Porque pode ter gente que não está preparado para ver. E a gente tem E que para entender. respeitar. E a gente tem que respeitar, obviamente, porque a hora dele vai chegar. Sim. Vai chegar a hora do chamado dele e ele vai entender. Ele vai entender. Tá? Então, hoje, nós espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Devemos aproveitar essa oportunidade. Devemos aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque a gente já tem o conhecimento. Tá? E a gente já sabe o que tem que ser feito. Você sabe. Eu não sei ainda não, tá? mas Vocês é que sabem, eu não sei. Ela te chamou pra trabalhar. Eu não sei ainda não. De quem mais Eu não sei será não, eu vou cobrado de saber. quem mais sabe. Agora, a partir do momento, você vai ser mais cobrado, meu filho. Sua responsabilidade é maior. Eu não, você sabe mais do que eu. Não, sim, eu dou. Quem mais sabe será mais cobrado. Então, gente, Joga a bola pra então, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e predictos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus intercessores, ou seja, a gente já sabe aquilo que aconteceu antes. A gente pode aproveitar as informações todas que nós temos, tá ok? Porque o homem deve herdar do homem. E porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa
a solidariedade. Pois é criatura através de criatura. Exatamente. Os últimos serão os primeiros, porque muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza, precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Agora você imagina, né? A gente não perde nada. A bagagem da gente que nós já conquistamos, a gente traz. É bacana demais a conta. Nossa, aprender uma encarnação e já veio na outra pronta para poder melhorar. Colocar o trem na... Preparado para melhorar. E dar exemplo. Já melhorado também. É lógico. Sim, já bem melhorado. Por isso é que os últimos serão os primeiros, tá? Por esses motivos todos, tá? Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Nós sabemos da justiça e da bondade de Deus. Deus não é. Então hoje a gente aceita aquilo que vem para nós com resignação e sabe que isso faz parte da nossa evolução. Porque não existe evolução sem estudo e às vezes não existe evolução sem dor, sem sofrimento. Às vezes não existe evolução sem dor, sem sofrimento. Às vezes não consegui. E este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Exato. Gente, vocês acreditam? Eu achei que eu não fosse conseguir. Lembra, sabe o que eu te falei? Eu lembro. Eu não vou conseguir falar uma hora. Mas você lembra do que eu te falei? Tem muita coisa para mostrar. Mesmo. Tem muita coisa para mostrar e a hora tá acabando já, ó. Eu tô tentando que passar rápido agora. Eu te falei. Ô, gente, qual que é a nossa missão como espíritas, como verdadeiros espíritas, que somos trabalhadores da última hora? Tá? É exatamente essa aí. E de pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente às pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra nos convida incessantemente ao sacrifício. É aquilo, não existe evolução sem sacrifício. Exatamente. Agora, por isso que você falou um negócio que eu falo muito do Raul Teixeira. Raul Teixeira fala, ser espírito não é para quem quer, é para quem aguenta, quem consegue. Porque quando você entende mesmo, você se vê obrigado a mudar mesmo, fazer a reforma íntima e acabou. A gente fica com vergonha. Pois é. Tá. E como? A gente fica com vergonha quando a gente passa a conhecer e não faz isso. Exatamente. E o pior é que tem muita gente que conhece e não faz. E não faz. Mas isso que eu tô te falando. Na verdade, é a maioria. Muitas vezes nós mesmos. Ué. Quem daqui da gente que já tem o conhecimento tudo não comete erros? Todo. Ninguém. Primeiro que não tem o conhecimento todo, né? Porque ninguém tem. Exatamente, ninguém tem ainda. E segundo, cometer, todo mundo comete. E outra coisa, a gente é humano, a gente sofre tentação, a gente sofre uma série de coisas, a gente não aguenta, a gente não tem um espírito equilibrado como ele deveria ser. Então a gente acabou cometendo. Oi. Bruno, quem vai te responder essa resposta aí direito? Esse é o Pedro. Olha o seu Pedro, responde aí. Responde aí, seu Pedro. O seu Pedro, já faz alguma coisa errada? Não. Não é à toa que chama Pedro. O Pedro tá o Paulo e o E o que a gente deve fazer, gente? Pregar o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sabem mais do que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai.
Com certeza. É isso que a gente tem que fazer. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que nos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Difícil, né? Bom exemplo. Bom, e o último aspecto que a gente vai falar aqui um pouquinho, só para falar rapidamente, porque o tempo está acabando, né, que são os obreiros, os obreiros do Senhor. Vocês sabem o que são os obreiros do Senhor? Nós. Somos nós. Somos nós. Mas cada vez mais nesse processo de regeneração que a gente está tendo no mundo, tá? Deus vai mandar mais obreiros. Sim, e obreiros cada vez mais potentes. Capacitar E missionários pra cada poder vez acelerar. mais potentes. Tá? E pregadores cada vez mais potentes. Pra E pessoas acelerar. cada vez mais potentes para acelerar esse processo de Mas transformação evoluídos, do né? mundo. Evoluídos. Esses são os obreiros. Nós somos obreiros e cada vez vão ter mais obreiros no mundo, mais evoluídos, tá? Para que a gente possa deixar de ser esse mundo, tá? De expiação e prova, tá? Para um próximo E mundo futuramente que vai ser nós seremos obreiros com esse cunho em outros planetas que estão sendo formados agora. Exatamente. E Aí, muitos os obreiros anos. do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. Daí o Espírito de Verdade ter afirmado, mensagem transmitida em Paris no ano de 1862, eu esqueci o nome do caboclo. Não, o Espírito de Verdade é o Espírito de Verdade mesmo. É o Espírito de Verdade mesmo. É o Espírito de Verdade. É, né? Jesus. Ah, tá. É. Sensacional, porque assim, Ele não assina Jesus, né? ele vai e promete o Consolador e fala que há de vir o Espírito de verdade. Aí a gente, estudando Espiritismo, a gente descobre que o Espírito de verdade não é senão menos a própria presença de Jesus. Jesus. A própria presença de Jesus, né? Nossa, a coisa maravilhosa. Se Jesus falou, tá aí, né? Nossa Senhora. Quero viver esse dia. Quero estar lá. Mas ele tá lá. ajudou Kardec. Vamos lá. Estes que vieram por último foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Os últimos chegados, os espíritas, aproveitam os labores intelectuais de seus predecessores, porque o homem tem que herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre eles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mas de patriarca, mais um profeta, mais um discípulo do Cristo, mais um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumeira do edifício. Seu salário, pois, será proporcionado ao metro da obra. É o que a gente tem falado. Jesus compara o reino dos céus a um pai que, preocupado com o bem-estar dos filhos e por entender que a felicidade sem mescla e duradoura repousa no patrimônio moral, procurou-os de forma variada e por intermédio de mensageiros. Assim, a cada hora do dia, indicada no texto evangélico, representa um período de evolução espiritual da humanidade, que pode acontecer durante uma ou mais encarnações, conforme o grau de aprendizado anteriormente desenvolvido pelo Espírito. E o trabalhador que se dedica à tarefa, na seara do Cristo, impulsiona não só o próprio progresso espiritual, como auxilia na melhoria da comunidade a qual se encontra vinculado. Ninguém está só, pois Jesus vela e aguarda. Vou pular esse aqui. Fato incontestável é que quem trabalha com afinco na vinha do Senhor, vivenciando seus ensinamentos, consegue alcançar todas as realizações morais e intelectuais, que a grande mudança do mundo vai ser moral. Exatamente. Também nós temos que batalhar para nos melhorar moralmente. Tá? As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade, o desinteresse em coisas material. materialmente. Tá? Não é o desinteresse pelo trabalho, não. Desinteresse material. Tá? A boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. A condição desses trabalhadores encontram-se na mensagem anteriormente citada. Os obreiros do Senhor, do Espírito de Verdade, cujos principais conteúdos merecem ser destacados. Ô, Bruno, não pode ser não. Deixa eu te falar um negócio. O pulo do gato, pra mim, tá aí. Lógico, constância, desinteresse, mas o pulo do gato tá aí. Olha, essas duas coisas. A boa vontade e o esforço. Que Boa fazem o vontade e trabalho do esforço. assumir. Isso aí você tem, isso aí você consegue. A longo ou médio prazo você consegue. Se tiver boa vontade, esforçar mesmo. Consegue. Eu sou persistente. Daqui a Consegue. pouco, quando você faz... Você erra, mas você consegue.
E a grande virtude que a gente pode ter é a não desistência, né? A persistência. É a persistência. Persistência. Ô, Bruno, A persistência Em faz com todos que os todos... sentidos. a espiritualidade maior fica de olho nisso. A pessoa está tentando, na peleja. Não é você tá conseguindo, o negócio é o esforço que faz. É o esforço que faz. O que importa é isso. Isso que é importante. Para acertar. Isso é que é importante, sim. A persistência é o mais importante. Me fez lembrar um vídeo que eu vi esses dias, tão bonitinho, é um pôneizinho bem pequenininho, com a menininha, uma tampinha. Aí tá falando assim, olha o que acontece quando você consegue, quando você não desiste. Ela tenta subir, ela escorrega, ela vai não ter bom, isso não é cansativo, porque ela tenta de todas as maneiras, assim, no finalzinho, quando você acha que ela vai conseguir, aí ela, será que ela faz? Ela consegue segurar nele e sobe aí, fica alegria, né? É o que acontece quando você não desiste. Exatamente, você não desiste, a vitória vem. Não tem jeito. Vamos lá. E a gente pode fazer escolhas, e as habilidades que a gente tem para fazer essas escolhas seria o quê? O que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Primeiro, tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Aquilo que a gente pensa, assim, gente, você sabe, já ouviu aquela frase, o pensamento tem poder? Pensamento O é poder vida. do pensamento? Pensamento é vida. Pensamento é vida. Pensou positivo, acontece coisa positiva. Pensou negativo, não vai acontecer coisa positiva, ou vai ser muito mais difícil de acontecer coisa positiva. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque seus valores se transformam no seu próprio destino. Vocês viram como a coisa é toda uma... É uma tarefa, é um trabalho que você tem. Se você tiver bons... Eu achei esse pensamento todo, tá? Que é do Gandhi, maravilhoso. Tudo é uma sequência. Pois é. E se a gente quiser chegar na evolução, é fazer isso aí. É auto se esculpir, né? Se policiar e começar a subir Claro degrau. que é difícil fazer isso tudo, né? Mas você começa, vamos começar com o pensamento? Vão ter bons pensamentos, né? Vou lá no WhatsApp. Eu vou agora, só vou transmitir coisas boas. Ao invés de Vê se transmitir duas coisas coisas. ruins. Né? A fofoca chegou em mim e parou. Acabou, morreu. Então, é um Não passa trabalho pra frente. todos os dias que você Todos tem os que dias. Isso é um trabalho constante, é um trabalho de formiguinha. Ali, ó, tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. E realmente, quando a gente começa a fazer a ação, né, acaba virando Um você hábito. nem E percebe outra coisa, fazer. a partir do momento que você tem bons hábitos, esses hábitos vão virar os seus valores. Exatamente. E você vai transmitir esses valores para as outras pessoas, para os seus filhos, tá? Para a sua família, para os seus convive, amigos. né? E você vai conviver com pessoas que têm os mesmos É o valores exemplo. e vão transmitir esses valores para as outras pessoas. Isso é evolução. Isso é o planeta de regeneração. Que eu Isso é fico o planeta. brincando. Na hora que a pessoa chegar, que eu fico brincando. Isso que o Enxerga a trabalhador garrafa da d'água na última hora tem geladeira, que lavar fazer. o copo que tomou água, pegar o uísque que tá no Exatamente. chão e jogar na rua, não jogar ali. Aí vai ser uma coisa coletiva, entendeu? Exatamente. Muitas vezes sentimos-nos infelizes porque imaginamos serem os maiores problemas do mundo. Enfatizamos sobremaneira tudo o que acontece de difícil na vida, enxergando os problemas como males insuperáveis, em vez de visualizá-los como desafios a serem superados. Nós temos esses problemas. Muitas vezes a gente enxerga nossos problemas como problemas, e os piores problemas do mundo. Não. Os nossos problemas são desafios que a gente tem que superar para a nossa evolução. São nossos. São nossos. Se nós temos um problema, se nós tivemos uma tristeza, se nós tivemos qualquer coisa, saiba que essa tristeza veio para você superar e não para você cair em cima dela. Exatamente. E você pode ter tristeza pessoal, tristeza profissional, tristeza de tudo quanto é jeito. Só que a gente tem que cair e levantar. E não é o pior problema do mundo. Olhe para o seu Paulo? vizinho. Entrar no problema, sair do problema. Nós vamos tendo curso de PNL. Porque nós vamos ter isso. Sair do Porque problema, nós vamos encarar ter o isso o problema. tempo inteiro na nossa Tem vida. uma provinha, uma prova, uma prova. Nós vamos ter isso o tempo inteiro. Não existe uma vida linear. Uai, Não senão- existe uma vida sem problemas. Caso contrário, não Não evoluiríamos. existe uma vida sem erros. Caso contrário, não tem evolução. Exatamente. Tá? Deus é Pai, amor e bondade. Nunca se esquece de nenhum de seus filhos. Se tivermos um pouco mais de fé, confiando na assistência providencial de amigos espirituais e daqueles que, do nosso lado, na condição de familiares, parentes e colegas, nos acompanham na trajetória evolutiva, a caminhada será menos árdua.
é indispensável também reconhecer que cada um deve fazer sua parte e cabe ao homem agir conscientemente, procurando pautar as suas atitudes nas lições evangélicas, que estimulam a prática do bem, com a consoante presença da oração e da vigilância, para que não deixe arrastar pelas tendências negativas e inferiores. A felicidade ou infelicidade depende das escolhas que fazemos na vida. Em decorrência do uso do livre-arbítrio, podemos acertar, fazendo as melhores escolhas, ou errar, optando pelos caminhos tortuosos que acarretarão sofrimento. Obrigado. Não, mas não bata o palmo ainda tem mais um pedacinho. Põe pra mim. Onde que eu ponho? Eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu achei na internet um filme que vai resumir, são menos de 10 minutos de filme, tá? Que ele vai resumir muito bem tudo que a gente viu, tá? E de uma maneira muito estimulante. Tá? Muito estimulante mesmo. Eu, assim, gostei demais do filme, nessa pesquisa que eu fiz, eu mesmo estudando, né? Mês que vem você volta com outra parábola. Bem legal. Oi? Mês que vem você volta com outra parábola. Eu? Quem sou eu? Nós já estamos março aqui. Quem sou eu? Quem sou eu para falar aqui de novo? Bruno. Aumenta. Existe uma parábola. Ele vai falar da parábola, mas é um pouquinho só, tá? Evangelho de Mateus, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. Em resumo, a parábola conta que nos mundos superiores, o céu, para aqueles que assim o preferirem, a lei do trabalho se cumpre da mesma forma que um agricultor que sai cedo na madrugada, buscando trabalhadores para uma tarefa em seus campos. Uma tarefa que ele não consegue realizar sozinho. Encontra alguns homens dispostos a participar da empreitada e acerta com eles um determinado pagamento. E eles se vão para o campo trabalhar. Como são poucos esses trabalhadores, o agricultor volta mais tarde buscando mais colaboradores para ajudar que a colheita não se perca. Encontra mais alguns, acerta com eles o mesmo salário e eles se vão ao campo. Já nas últimas horas do dia, contrata os últimos trabalhadores e procede da mesma maneira de antes. Ao final do dia, ele chama a todos e inicia o pagamento pelos últimos contratados. Os trabalhadores das primeiras horas, ao perceberem que os que trabalharam por um período menor receberam o mesmo ordenado que eles, que estavam trabalhando desde o início do dia, se revoltam contra o agricultor, achando injusto que recebam o mesmo que aqueles que trabalharam menos. O justo e correto agricultor, sem ofender-se com a situação, explica: amigo, não estou sendo injusto contigo. Estou pagando o que combinamos. Toma o que é teu. Por que te ofendes se trato teus irmãos da mesma forma que trato a ti? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos nesse trabalho de transformação individual. Um trabalho de transformação que é pessoal, urgente e intransferível, solicitado a cada um de nós pelo grande agricultor do universo. Muitas vezes, ficamos em dúvida sobre o que fazer no campo espiritual. Questionamos se escolhemos ou praticamos a religião certa. Inúmeras são as oportunidades em que nos sentimos mais confortáveis em não praticar culto religioso algum, e outras vezes sentimos vergonha em admitir que acreditamos e praticamos algo de religioso, de filosófico. Ouvimos dizer de todas as partes que os tempos marcados por Deus para que ocorram as grandes transformações de regeneração da humanidade são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não passam de uma crença religiosa sem fundamento. Para os crédulos, elas possuem algo de místico, profundamente religioso e até sobrenatural. Para a doutrina espírita, as duas interpretações estão equivocadas. A primeira, pela negação da providência divina. A segunda, porque acredita no fim do mundo, o que seria um descaso ao cumprimento das leis naturais, que são, obviamente, leis de Deus. Na criação, tudo é harmonia. Se a atualidade de nossa existência no planeta Terra
está marcada para a realização de certas coisas, é porque elas têm uma razão de ser na marcha do progresso do conjunto planetário. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela melhoria, pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. A perfeição da casa está diretamente relacionada com a perfeição do habitante. Parece óbvio e inteligente que, se estes são os últimos instantes para o estado de coisas que caracteriza essa humanidade terrestre, nós somos os trabalhadores da última hora, selecionados e em preparação para concluir uma tarefa solicitada por Deus desde os primeiros instantes da criação. Os trabalhadores da última hora recebem a mesma retribuição que os trabalhadores das primeiras horas, porque não estavam na preguiça, sem fazer nada de útil pela sua evolução como espírito imortal. Apenas não haviam encontrado a forma de fazê-lo adequadamente. Por saber-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, não podemos acreditar que Deus se retirou do acompanhamento constante da sua obra e devemos esperar por uma ressurreição que certamente não ocorrerá, já que as criações divinas seguem leis imutáveis, permanentes e perfeitas, que estabelecem a destruição apenas dos corpos materiais, que precisam desfazer-se para permitir, com as substâncias que os compõem, a criação de novos corpos, melhor adaptados às novas condições que o planeta apresentará após os estágios de melhoramento a que certa e brevemente será submetido. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário à humanidade. É o desenvolvimento da moral, da elevação dos sentimentos. Para isso, é preciso transformar tudo que possa estimular entre os humanos o egoísmo, o orgulho, a falta de caridade. Quanto mais avançamos, mais sentimos o que nos falta intimamente, sem, no entanto, poder ainda defini-lo claramente. Entretanto, uma mudança tão radical como esta que está por acontecer não pode se realizar sem atritos, desgastes, esforços individuais e lutas inevitáveis entre ideias divergentes. Hoje, não são as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Esses são os tempos profetizados. Eles chegaram. Tempos de transformação, tempos de destruição do velho, do obsoleto material, do obsoleto intelectual e destruição do obsoleto espiritual. Seus sinais são inconfundíveis. Vemos por toda parte tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar seguidores. Vêm-se formar instituições protetoras de direitos, civilizadoras, emancipadoras. Os preconceitos se enfraquecem e os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. Em todas as partes do mundo, eles se agrupam em reuniões universais para discussões pacíficas e entendimentos inteligentes. É chegada a hora em que devemos sacrificar nossos velhos hábitos. É preciso que reguemos com o nosso suor o terreno fértil no futuro em que teremos de semear nossos amores. Esse terreno não frutificará se ficarmos achando que ainda não é hora de atuarmos. Por certo, falaremos a pessoas que não querem ouvir esse chamado à transformação, porque ele faz lembrar integridade ética e moral, dedicação integral, amor ao próximo, caridade, desapego material. O conhecimento da verdade vos libertará, falava Jesus. Não existe religião superior à verdade, e a árvore da verdade é reconhecida pelos frutos que produz. A verdade produz a fé, e não há fé maior do que aquela que pode encarar frente a frente a inteligência e a razão em qualquer época da humanidade. É essa a proposta da doutrina espírita: fazer uso da inteligência adquirida ao longo do progresso da humanidade, com esforços diários para realizar o desenvolvimento das virtudes morais,
do amor a Deus, ao próximo, da luta diária contra nossas más tendências. É isso aí, irmãos trabalhadores da última hora. A estrada do bem está aberta, mesmo aos que se julgam mais imperfeitos e indignos filhos de Deus. Irmãos do caminho, cedo ou tarde teremos que entrar nessa estrada. Que seja agora então. Comecemos agora a nossa transformação. O Espiritismo, esse consolador prometido pelo Cristo, é uma porta de entrada desse caminho transformador. Um convite ao desenvolvimento da fé raciocinada, destruindo o império da fé cega que aniquila a razão e inibe a inteligência. Coragem. Os tempos são chegados, trabalhadores da última hora. Eu adorei isso. Eu vi isso ontem de madrugada, falei, eu tenho que botar. Gente, muito obrigado. Desculpem aí pela simplicidade das palavras. Tá? Isso aqui para mim foi muito mais um estudo do que uma palestra propriamente dita. Queria pedir desculpa às pessoas que assistiram aí, porque não é uma palestra, né? Vocês acham que é alguma coisa importante, mas não é, né? Foi um estudo que eu fiz com vocês, né? Uma coisa importante que eu estou dizendo, alguém importante está aqui, mas não é, tá? Mas é um estudo que eu fiz com vocês e eu gostaria muito de agradecer a Deus nesse momento, a oportunidade que Ele me deu de estar aqui, porque essa oportunidade que eu tive foi uma oportunidade de aprendizado para mim, principalmente para mim. Foi muito gostoso. E o bom é que você atendeu o chamado. Eu podia ter falado, eu fiquei a semana inteira, gente, a Ana é doida de me chamar. E eu falei assim, e eu sou mais doida ainda de ter aceitado falar sobre esse tema. Eu falei, como é que eu vou encher de linguiça? O negócio eu começava a ler, eu falei, não, em 10 minutos eu explico isso, tem que falar uma hora. E acabou que passou um pouquinho. Ô, gente, muito obrigado, tá? E desculpa aí qualquer coisa, tá? Obrigado, viu? A prece final? Então, lembrando sempre da nossa irmã Joyce, que no momento não está podendo vir, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Jesus, luz de nossas vidas, obrigada pela palestra de hoje. Continue, Pai, abençoando, iluminando esse filho querido Bruno, que falou tão bem de uma de suas parábolas. Obrigada, Mestre, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo esse mundo de regeneração que está chegando. Assim seja. Assim seja. Obrigado.